Amados, eu convido você a nós refletirmos na palavra de Deus, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, nós leremos os versículos 13 e 14. Como você sabe, nós estamos meditando sobre a série de mensagens intitulada como Basta Ser Como Mestre, porque o próprio Jesus disse: basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. E hoje nós vamos continuar então nesse texto, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, que é a continuidade do Sermão do Monte. Esse texto parece que é o resumo, a conclusão do sermão. Nos versículos adiante desse que nós vamos ler, ele vai falar dos falsos profetas e vai falar da casa construída sobre a rocha ou a casa construída sobre a areia. Entretanto, nesse ponto do sermão, que é o capítulo 5, 6 e 7, ele parece que conclui, faz um convite. Ele conclui, dando ênfase ao seu ensinamento, e diz esses versículos extraordinários que dizem assim, é Jesus falando: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo, espaçoso, o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Amados, falar de porta estreita e caminho apertado nos dias que nós estamos vivendo, parece que é desafiador. Mas Jesus Cristo vem trazer essa conclusão da sua mensagem, e ele vai dizer: olha, vocês entrem porque existem duas portas, optem pela mais estreita, caminhem pelo caminho que é estreito, porque há um que é largo, um que é espaçoso. E nós que já temos algum tempo de fé cristã, eu me lembro daquele quadro do caminho estreito que tinha antigamente, eu não sei se alguém lembra, o caminho estreito, largo era um caminho bem espaçoso, com cassino, campo de futebol, boteco, povão brincando, feliz, né? Estou gargalhando, e aquele caminho bem largo, espaçoso, chegava lá num precipício. Aí lá tinha o povo queimando no inferno, cheio de labaredas, parecia uma Maldiva de lama de enxofre e fogo. Aí o caminho estreito, aquele caminho, um triozinho no meio do mato, subindo as colinas, pouquinha gente caminhando, triste, e subia para um topo onde tinha uns anjos, uns seres bem diferentes, lá no alto do céu. Quem que lembra desse quadro? Alguém lembra? A Ivone lembra, a Tereza também. Então, a ideia que vem à nossa mente é esse tipo de coisa. Tudo que é alegria, tudo que é prazer, tudo que é humano é caminho largo. E tudo que é dificuldade, enfermidade, sofrimento, cruz, isso é caminho estreito que leva ao céu. Mas será que é isso que Jesus quis ensinar? Será que a proposta do Cristo, baseado no que Ele está ensinando, é sobre isso? É sobre que se não pode haver alegria, não se pode ter prazer, parece que é um Deus de mau humor que fica olhando, quando você sente aquela alegria, quando o seu time faz um gol, que você vibra para, nossa, você sente até aquela culpa no coração, nossa, eu vibrei aqui, eu sou do mundo, eu estou no caminho espaçoso. Ou quando está aquele perrengue, aquela dificuldade, aquele brigueiro com a sogra, com a nora, com o genro, nossa, agora está estreita o caminho aqui, está difícil aqui. Mas o que tem a ver com o que Jesus ensinou? Me parece que não tem nada a ver com isso. O que Jesus está dizendo é que existe uma escolha para os seus discípulos. Se você pegar os capítulos 5, 6 e 7, ele vai dizer que existem duas portas, uma porta larga, onde passa tudo, e existe uma porta estreita, onde só passa você. A porta larga é a porta onde você passa por ela com tudo que é seu,
tudo que é conceito seu, tudo que é filosofia sua, tudo que é santidade sua, tudo que é produção sua, toda a tua moralidade, toda a sua justiça própria, as tuas bagagens, as bagagens que foram adquiridas hereditariamente, e você está cheio, está tão cheio que precisa de uma porta larga para passar, que você não passa. Se passar pela porta estreita, não consegue. Vou tentar simbolizar esse negócio aqui, quer ver? Vamos derrubar todas as folhas dos irmãos aqui, ó. Você está tão cheio de bagagem que a porta está aberta, mas você não consegue passar, ó. Não tem jeito, a porta é estreita. Aí como é que você entra num negócio desse? Porque você traz consigo o quê? Todo o teu aprendizado, toda a sua soberba, toda a sua arrogância. E Jesus falou, não dá, não tem como entrar. Não passa. Depois os irmãos catam isso aqui para nós, por favor. Derrubar o resto, né? Porta estreita fala de um lugar, de uma escolha que se faz na vida, uma escolha que se faz aonde só fica Jesus. Nessa porta estreita, nem a tua religiosidade entra, porque não há lugares para crenças, não há lugares para compreensões espirituais. Essa porta estreita é o Cristo única e suficiente. Essa porta estreita é essa escolha que você faz ao seguir Jesus. Ele está falando sobre quem é feliz, o tipo de gente que é feliz. Ele está falando o sermão, daqui a pouco ele fala, olha, não tem jeito de vocês trilharem pelo caminho da vida, se vocês não passarem por essa porta. Essa porta não adianta trazer papai e mamãe, porque os teus filhos não passam, em Cristo só passa um. Você não salva teu filho, você não salva a tua filha. Você não é salvo porque o teu pai está seguindo Jesus Cristo, não existe isso. A porta estreita só entra você, e entra você por quê? Porque ele disse inclusive que nem o nosso eu, nem a nossa vontade entraria. Ele falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue a sua vontade. Então, porta estreita fala de uma decisão que se toma em seguir Jesus única e exclusivamente. Fique filho para trás, fique filha, fique marido, fique esposa, está tudo no capítulo 10, se você ler isso depois. Fique a tua crença, fique aquilo que você herdou por tradição dos seus pais, vai ficando. Porta estreita não cabe, não tem jeito. Essa porta, então, é essa escolha deliberada de alguém que deixou de ser multidão, de alguém que não é mais manipulado, de alguém que não tem mais vontade própria, mas que resolveu fazer a vontade do reino. Aí ele passa por essa porta, fez a escolha de seguir Jesus. Então, eu queria muito seguir Jesus, viver uma vida mais íntima com Ele, mas não dá certo, não tem jeito, amado, se você não abrir mão de tudo. Ele falou, inclusive, que aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser seu discípulo. Aí, amados, nós estamos nessa noite aqui para aprendermos, e eu pergunto, que escolhas eu e você temos feito? Temos escolhido pela porta estreita, ou temos entrado pela porta espaçosa, onde eu venho e trago todo mundo, trago tudo que eu tenho, trago o meu misticismo, trago todo o meu sincretismo religioso, trago todas as minhas considerações, trago toda a minha intelectualidade. Tem gente que não passa pela porta estreita porque é muito intelectual, é muito culto, é graduado, é PhD, na área da qual ele se dispôs a trabalhar ou servir. Não passa diploma, querido. Na porta de Jesus não passa, porque Ele que é tudo, Ele que é mestre dos mestres. Não adianta, na porta estreita só passa você, e ensaboado, eu vou usar um termo aqui, ensaboado pela graça e pela misericórdia. Você passa nessa porta por causa da cruz, por causa da ceia, por causa do Cristo que morreu. Você só entra por essa porta porque você está ensanguentado pelo sangue do Cristo. Aí você aceita, você escolhe viver a verdadeira vida. A porta que entra para a vida, uma porta para a vida e um caminho sem ilusão.
Só consegue trilhar no caminho estreito quem entrou, quem decidiu. Caminho estreito não é viver dentro de igreja. O pessoal está equivocado. Quando Jesus escreveu isso, nem igreja tinha. A gente acha que caminho estreito é ser membro de igreja. Caminho estreito e porta estreita é viver dentro da igreja. Não está na igreja é caminho espaçoso. Não tem nada a ver com isso. Jesus não falou disso, não tinha igreja na época. Ele nem tinha fundado a igreja ainda. Ele está falando de um jeito de viver a vida dos discípulos de Jesus, que não confiam em si mesmos, mas confia no Cristo, que é a porta estreita. Ele diz, quem que é essa porta estreita? É Ele mesmo. João capítulo 10, ele fala, eu sou a porta das ovelhas, e aquele que entrará por mim, entrará e sairá e encontrará pastagens, encontrará sustento, como diria o nordestino, encontrará sustância para a vida, encontrará sustento para a sua alma. Aquele que passa por essa porta estreita, ele chega de fato lá no trono, lá no Santo dos Santos, ou seja, ele caminha com Jesus Cristo, porque Ele, Cristo, é a porta. Aquele que entra pela porta estreita, dá de cara com Jesus. Aleluia. E só tem jeito de encontrar com Jesus, despido de tudo, de toda a soberba, de toda a arrogância, de toda a prepotência, de toda a religiosidade, de toda a falsa santidade, de toda a falsa piedade, de tudo aquilo que te impede a entrar por essa porta. Agora, precisa fazer a escolha. Ele dá uma indicação. Eu estou ensinando vocês, e ele dá um adendo, fala, ó, entrem pela estreita, porque senão vocês não chegam à vida. Olha o que ele fala, no versículo 14, ele vai dizer assim, como é estreita a porta e apertado o caminho que conduz ao céu. O outro, a vida. Ele não está falando de céu, está falando de vida. Tudo para nós é céu, pós-morte. Não, a estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. A vida eterna que começa aqui. Céu é consequência. Que escolhas vocês têm feito? O texto de Lucas vai dizer, inclusive, fala, esforcem-se por entrar por essa porta. Porque nós vamos querer viver no oba-oba mesmo. Vamos querer levar a vida do jeito que nós achamos que é. Vamos querer viver da forma que nós achamos que deve ser vivida. Nós vamos querer viver, tentados a ser viver, pelas portas largas, aonde eu vou levando a vida do jeito que der certo, né? Como diz o cantor, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E vai levar você mesmo, como eu já disse aqui, vai levar para a perdição. Porque quem não entra pela porta estreita não encontra vida. Agora é interessante, amados, que ele fala, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que a encontram. Que caminho é esse? Que eu entro pela porta, você pensa, imagina uma porta estreita e imediatamente um caminho, de igual modo estreito. Estreito em que sentido? Porque esse caminho do que o Cristo está falando é o caminho que está escrito em todos os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Caminho estreito, a gente acha que é a ausência de alegria, né? Não, você não pode alegria, não pode ter alegria, não pode churrasquear, não pode nem ir lá no Termas de Laranjal, festar com o povão, 30 mil pessoas, né? Não pode ir na praia, não pode nada. Não, isso aí isso não é caminho estreito, isso aí é deixar de viver a vida, filho. Você pode ir, vai, e feste mesmo. Celebrar, tem pessoas que não vão no aniversário do parente. Não, eu sou crente, não vou no aniversário do parente que não é crente. Filho, que é isso? Isso é ignorância. A não ser que seja um ambiente muito desagradável. Se você for lá para brigar, também não adianta, né? Para sair triste, chateado, não adianta. Final de ano está chegando. Não, eu sou crente, então não vou andar não vou andar pelo caminho espaçoso das minhas visitas que vem no final do ano. Aí você fica aquela cara marrenta recebendo seus parentes que não é crente. Recebe bem, viva a vida, celebre. Vai ter casamento ainda, vamos comer carne, vamos dançar uns fandangos depois lá, só no casamento, irmão, bem explicado. Viver com leveza, com respeito. Nós temos uma visão equivocada de Jesus. Parece que Jesus não estraga prazer.
E quando ele fala que é para entrar por porta estreita e caminho estreito, mas Jesus não dá, fica estragando o prazer. Quando eu penso que está legal, está ruim. Jesus está olhando para mim com cara feia, não. A bodas de Caná. A gente olha, imagina Jesus sentado num banquinho, reprovando quem estava lá tomando vinho e celebrando. Aí depois, chegou aí, acabou o vinho, e você vai lá, Maria chama ele lá correndo para resolver o problema. Não, Jesus estava dançando na festa, festando, brincando, porque ele gostava de festar. Judeu é festeiro. Tem uns irmãos aí que postam uns vídeos dançando, eu acho legal. É bacana, está dançando com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Filho, isso não é porta larga, não. Isso aí é viver, conduz a vida verdadeira. Tudo com decência, com ordem, com beleza, com santidade é isso. Santidade é ser quem é, agarrado no Cristo que fez tudo por nós. Aí ele começa a dizer, então, que caminho estreito é esse? Ele é estreito porque conduz ao amor. O caminho é estreito porque conduz ao amor. O caminho estreito de Jesus é o caminho aonde você precisa virar a outra face. Lembra do capítulo 5? O caminho estreito de Jesus é estreito porque nele, talvez você precise abrir mão da tua capa quando pedirem a túnica. O caminho só é estreito porque é caminho de amor. É o caminho é o caminho aonde não se vive olho por olho nem dente por dente. Você quer caminho mais estreito do que esse? O caminho é estreito de Jesus, é esse caminho aonde Ele nos convida a amar o inimigo e a orar por aqueles que nos perseguem. Você quer coisa mais estreita que isso? Porque a vontade que eu tenho é de acabar até nem é com o inimigo, é com o adversário. Isso é caminho largo, caminho de vingança, de revide, caminho de ódio, é caminho largo. O caminho de Jesus é estreito porque ele falou que se no caminho você lembrasse, o que é caminho? Caminho é postura na vida, é vivência, é forma de viver. O caminho é estreito porque se nele você lembrar que tem algo contra o seu irmão, e ainda que você esteja vindo para a ceia à noite, você tem que primeiro ir lá pedir perdão para o seu irmão, reconciliar-se com ele. Isso é que é coisa mais estreita, porque o nosso orgulho não nos deixa pedir o irmão. Porque perdoar é ceder espaço para que o seu irmão viva feliz, plena e com esperança na sua vida. O caminho só é estreito, a gente acha que caminho estreito é moralidades, não, é muito mais. Caminho estreito é esse caminho onde ele falou, olha, perdoem sempre, até 7 vezes, não, 70 vezes 7, sempre. O caminho é estreito, amados, essa postura na vida só é estreita, porque nela não tem falsidade. Aquele que ora, ora onde? Nós aprendemos, nas esquinas, dando glória a Deus, fazendo piseiro, ora no secreto, ora no quarto. É estreito porque o caminho, a oração daquele que caminha pelo caminho estreito, é a oração interna, subjetiva e não exibicionista. O caminho é estreito porque se você der a esmola com a tua mão direita, a tua esquerda não pode nem ficar sabendo, porque você não precisa dizer que você fez, porque é você e o Pai do céu. Na sociedade onde nós vivemos, que queremos mostrar tudo que nós fazemos, principalmente as boas caridades, as boas obras, onde tiramos selfies com os necessitados. Nós já aprendemos isso. Esse versículo sintetiza, ele falou, entrem pelo caminho estreito, pela porta estreita, porque é ela que conduz a vida. Aí a pergunta minha para você e para mim, será que há vida em nós? Se eu estiver andando pelo caminho espaçoso, da retribuição conforme eu penso que deve ser, do ódio, da maledicência, o caminho é estreito, sabe por quê? Porque se escolhe a servir Deus e não as riquezas. Você ajunta tesouro nos céus. E nós vivemos loucos atrás de tesouros aqui na terra. E não percebemos que nisso a nossa vida é consumida. As nossas energias, a nossa psique, a nossa vida, a nossa atenção. Daqui a pouco nós estamos com 90 anos arrebentado e vai deixar para o substituto usufruir dos bens. Quem sabe, Jesus falou, o caminho é estreito porque nele não tem necessidade de preocupações, porque qual de vocês pode acrescentar 1 hora à sua vida?
Quem sabe se hoje, ou eu ou você, iremos ser chamados à presença de Deus. E aquilo que você tem guardado, aquilo que você conquistou, nossa, eu estou aqui cuidando do meu tesouro, no meu dinheiro, da poupança que eu tenho, das aplicações. E daí, se você for hoje, fica para quem? Caminho estreito. Não é diligente, não é você viver displicentemente, não. É prioridade. O caminho estreito é porque nesse caminho, nesse estilo de vida, se busca em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e descansa sabendo que as demais coisas serão acrescentadas pelo Pai que está no céu. Por isso o caminho é estreito. Amados, é noite de relembrarmos isso. Um ano se passou, estamos em dezembro, a ceia de dezembro. Nós fizemos a nossa primeira, por causa que não tínhamos terminado a construção, fizemos em segundo domingo de abril, primeiro culto nosso aqui, e com a primeira ceia, abril, não, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, fizemos 9 ceias aqui, acabou o ano, e diga para você mesmo, foi ou não foi o Senhor que cuidou de mim e de você? O que nós fizemos com as nossas correrias? Fizemos a nossa parte, claro, mas foi o Pai Celeste que é bondoso, que cuida de passarinhos e cuida de lírios do campo, que cuidou de nós. Então, descanse e ande por esse caminho, que é estreito, que é confiando no Pai, que não é confiando nas suas habilidades. Amados, o caminho é estreito porque ele conduz à vida. Há um tipo de vida que se vive aqui, de alegria. O caminho é estreito porque ele provoca em nós uma percepção do eterno. O caminho é estreito porque eu percebo que, andando por ele, eu chegarei num porto seguro. Aliás, o caminho é estreito, Jesus nunca deixou de ser o referencial de si mesmo. O caminho é estreito porque ele é o único caminho. Jesus disse o quê? Eu sou Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho estreito. Quando eu entro por essa porta que é Ele, é ser discípulo dEle, é obedecer o que Ele ensinou no sermão. Ele está dizendo, olha, tome a decisão de praticar tudo que eu ensinei no Sermão do Monte, senão vocês vão ficar patinando, e não adianta ficar dentro de igreja, 70 anos, que morre sem vida, se não tornar-se discípulo de Jesus. Não adianta maquiar-se com a religião. Isso aqui tudo é importante, é pedagógico, é necessário, é gostoso estar aqui, é maravilhoso participar da ceia, mas se nós não estivermos andando entrado pela porta que é o Cristo, e caminhando com esse Cristo, que é o caminho, nós seremos apenas comedores de pão e bebedores de suco da videira a cada mês. Isso não muda em nada em nós. Eu sou o caminho. Por isso que Pedro, entendendo isto, ele diz, olha, Cristo está caminhando, e vocês devem seguir as suas pisadas, as suas pegadas, seguir Jesus. Sabe por que o caminho de Cristo está estreito e Ele é o caminho estreito? Porque às vezes esse Cristo, o caminho é tão estreito que é preciso às vezes Ele passar por Jericó. E passando por Jericó, o cego de nascença é curado, porque encontrou com um caminho estreito. O caminho é estreito porque às vezes ele desvia a sua ida, a sua rota para Jerusalém e passa por Samaria. Era necessário passar por Samaria. E o que acontece? Lá ele encontra aquela mulher que já tinha tido 5 maridos, a mulher samaritana, e lhe oferece a água viva, a água da vida, que é Ele mesmo, porque Ele é o caminho estreito. O caminho é estreito, sabe por quê? Porque esse Cristo que é o caminho estreito, às vezes desvia as suas agendas, as suas rotas, e entra num cemitério em Gadara, e ali encontra um homem que morava nos túmulos, possuído por legiões, mas ao encontrar,
Com Jesus, esse caminho estreito tem o curso da sua vida mudada, é liberto de todos os demônios e é devolvido à sua família, à sua sociedade, agora um novo ser, uma nova criatura, porque ele entrou pela porta estreita e seguiu pelo caminho estreito que é Jesus Cristo de Nazaré. Entrem pela porta estreita. Eu convido você para nessa noite, amados, a deixar suas bagagens de lado. O que está carregando aí na sua psique, nas suas emoções? É ódio? É rancor? É sentimento de amargura? É vingança? O que é que está impedindo você de entrar por essa porta maravilhosa que é Jesus? Quais as bagagens que você tem carregado, minha irmã, meu irmão, que tem feito você optar por uma porta larga, que você vai de qualquer jeito mesmo, só que em contrapartida não encontra vida, a sua existência é destituída de vida, de significado, há um vazio existencial, que nada preenche. O que é que tem te impedido de entrar por essa porta? Que bagagem que é essa? É seus familiares que dizem que você não pode decidir seguir Jesus Cristo? E você está obedecendo os seus familiares? Não estou falando de contenda, não é nada disso, é optar por Cristo para ter vida. Entrar pela porta direita, pela porta estreita. Que tipo de vida eu e você temos levado? Que tipo de vida tem vazado de nós? Há aqueles que convivem conosco, os caminhantes, os peregrinos do caminho estreito, porque Pedro vai dizer que nós somos forasteiros e peregrinos, que não temos aqui cidade permanente, mas que buscamos a vindoura, estão nesse caminho que é Cristo, verdade e vida. Esses caminhantes por esse caminho do estreito, eles exalam vida, vazam alegria, amor, paz. Os caminhantes desse caminho estreito é aqueles que são pobres de espírito, são mansos, são misericordiosos, choram, são pacificadores, porque entenderam que na vida vale a pena, entenderam que às vezes é melhor ter paz do que ter razão, que entenderam que seguem a Jesus Cristo, isso basta. Os que caminham por esse caminho estreito, perceberam, como o salmista disse, que darei eu em troca de todos os benefícios que me tens feito? Tomarei do cálice da salvação. Olha que coisa linda. Hoje é noite de ceia, de reflexão, quanto Deus fez por mim e por você até hoje. Em todos os sentidos. Aí o que você acha? Não, mas então eu preciso fazer algo para Ele, eu tenho que retribuir. Não, querido, aproprie-se da salvação, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, tomarei do cálice da salvação, ou seja, vou me alegrar, me jubilar por causa da cruz, por causa do Cristo que já fez tudo por mim, e vou seguir Jesus de Nazaré, esse mestre maravilhoso, querendo ser igual a Ele, que é a proposta maior. Agora, meu irmão, minha irmã, se você não escolher a porta estreita e andar pelo caminho estreito, sua vida nunca vai dar certo. É perdição. Perdição de propósito, perdição de identidade, perdição do sentido de ser e perdição eterna. Porque você está no meio da multidão, manobrado pela multidão, manipulado pela multidão. Você não decidiu seguir Jesus Cristo e andar por essa porta. Não é religião, não é igreja, não é nada, é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. É essa porta que dá para a vida. É essa porta aonde você desencadeia num caminho sem ilusões. Viver o Evangelho de Cristo é um caminho sem ilusão. Inclusive, sem a ilusão de achar que tudo vai dar certo na vida. O que é uma mente iludida? Iludida é aquilo que você acha que é, propõe seguir,
um jeito de ser, de pensar, e se ilude achando que aquilo é legal, mas vai dar errado. No fim vai dar errado. Está iludido, está no estado de ilusão. O caminho largo é ilusão, amado. Aonde você é só mais um manipulado no sistema capitalista, consumista, de manipulação religiosa. É ilusão. Vai dar tudo certo se eu seguir Jesus Cristo? Não, não vai dar tudo certo, não. Se você seguir Jesus Cristo, você vai ter problema, sim. Porque você é gente, gente tem problema. A doença vai chegar a doença na sua vida. Vai chegar a morte? Vai chegar a morte. Seguir Jesus Cristo não é blindagem. Ele chorou quando Lázaro morreu. Seguir Jesus Cristo é um tipo de vida que te faz você encarar tudo isso. Passar pela dor, pela morte, pelo sofrimento. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser ressuscitar, Ele ressuscita. Mas você não fica de biquinho com Deus. Seguir Jesus Cristo, nesse caminho estreito, é ter a coragem de se debruçar sobre a palavra, sobre os evangelhos e perceber a vida. Faça ao outro tudo o que você quer que ele faça para você. Não julgue. Estenda a medida para não ficar medindo o outro. Esse é o caminho estreito. Não viver iludido que tudo vai dar certo. Não. Cristo te basta. Quando eu tenho essa consciência, o que acontece na minha vida é fruto da misericórdia e no meu coração gera o quê? Gera uma alegria, amado. Gera uma gratidão. Ah, que coisa linda. A gratidão por coisas simples. Mas para que eu vou então domingo à noite aí, pastor? Para aprender com Jesus Cristo. Para seguir Jesus mais de perto. E juntos nós somos mais. Juntos nós podemos socorrer um ao outro. Juntos nós podemos ser Jesus na vida do outro. Aí eu convido você para nessa noite nós pensarmos que tipo de escolha que eu e você estamos fazendo.